possível, né? Sabe aquela história que te contaram sobre o mundo? Esqueça. O mundo mudou, e muito. A história agora é outra. Temos novas formas de aprender, de viver, trabalhar e cuidar. Convivemos com novas tecnologias, novas profissões e, com isso, novas exigências. Mas como se preparar para o futuro profissional nesse novo mundo? A resposta é simples. Crie uma nova história para você também. Venha para a Unisa e descubra como ser o protagonista das histórias da sua vida. São mais de 50 anos de tradição, cursos em todas as áreas do conhecimento, unidades bem localizadas e polos em todo o Brasil. Vestibular 2022, inscrições abertas. Unisa é outra história. Acesse unisa.br e saiba mais. Boa noite, pessoal. Boa noite, gente. Boa noite por gente aí. Boa noite, professora Caterine. Boa noite a todos. Bom, vamos iniciar e, na verdade, eu até tenho o seu currículo aqui, Caterine, mas acho que nada melhor do que você falar isso pra gente. Assim, brevemente, quais são as suas formações, Caterine, suas formações acadêmicas? Depois a gente vai falar mais da parte. Certo. Então, eu sou fisioterapeuta, né? Tenho especialização em fisioterapia musculoesquelética pela Santa Casa de São Paulo. Sou sócia especialista em fisioterapia esportiva pela Sonaf Brasil e em fisioterapia traumato-ortopédica pela Abrafito. E tenho mestrado e doutorado em fisioterapia pela Universidade Cidade de São Paulo. Então, basicamente, essa é a minha formação. Eu vou começar a te fazer uma pergunta que não sei se vai ser tão fácil de responder, mas acho que é a primeira pergunta aqui. Por que esporte? O que te levou aí pro esporte dentro da fisioterapia? Essa pergunta é engraçada, porque assim, é uma coisa que muitos atletas sempre falaram, né? Falavam assim, cara, é verdade que todo fisioterapeuta esportivo é um atleta frustrado, né? É um atleta que, tipo, era atleta, tentou ser atleta profissional e não conseguiu, e aí quis trabalhar com esporte, e aí começou, né? E aí viu na fisioterapia uma possibilidade. E aí eu brinco que eu digo assim, realmente muitos dos colegas que eu tenho, eles são atletas, eram atletas e enfim entraram na fisioterapia esportiva por isso. Mas esse não foi meu caso, né? Eu nunca fui atleta e entrei na fisioterapia. Comecei na época quando eu entrei na fisioterapia, eu não sabia muito bem o que a fisioterapia fazia, quais as áreas que a gente podia fazer. Então, no início, assim, nos primeiros semestres da faculdade, tudo que aparecia eu meio que tentava fazer, sabe? Jornadas, simpósios, para eu tentar entender. Nunca tinha precisado de fisioterapia antes, então não entendia muito bem o que era que a gente fazia. E aí eu comecei a fazer vários simpósios, várias jornadas para entender as áreas possíveis, né? E aí, quando eu estava no segundo semestre, eu participei de uma jornada que teve na época da Sonaf Alagoas, né? E quando eu comecei uma das palestras assim de um cara que eu sou fã, que eu adoro, que é o Rodrigo Oliveira, que atualmente é o presidente da Sonaf, quando ele começou a dar a palestra dele lá, ele colocou um vídeo. É um vídeo que eu tenho em várias aulas minhas, assim, quando me chamam para falar sobre fisioterapia esportiva, que é um vídeo de um atleta que se machuca, tem uma lesão de LCA, e aí passa, né, um atleta de futebol, e passa todo o processo, né, da recuperação dele com o fisioterapeuta. E aí no final, eu não sei se todos já tiveram a oportunidade de ver esse vídeo,
No final, ele entra em campo novamente, né? Ele liga para o fisioterapeuta dele e ele coloca o celular para o fisioterapeuta dele ouvir, que não estava com ele, né? O grito da torcida, né? Os aplausos e tudo mais. E quando eu vi aquele vídeo, eu me arrepiei de um jeito, sabe? Eu disse, gente, é isso Eu que eu quero juro que fazer. eu vi esse vídeo num simpósio na faculdade também. Juro. Pronto. E aí, quando eu vi esse vídeo, eu disse, gente, é isso que eu quero fazer. E aí, a partir desse dia, eu comecei sempre a estudar e me aproximar. Então, por exemplo, tinha a Sonaf Alagoas, então a Sonaf, ela tem reuniões, né? Todo mês ela tem reuniões gratuitas em várias regionais. E eu comecei a ir nas reuniões da Sonaf Alagoas, aí comecei a fazer sempre cursos voltados para o esporte. Então, ali eu disse, é isso que eu quero, e eu sempre procurei na minha trajetória acadêmica, né, quando estava na graduação, e entrando nisso, e aí esse foi um dos motivos que eu busquei a especialização que eu busquei, e, enfim, finalmente consegui entrar no esporte, mas assim, é de uma forma um pouco atípica, eu acho. Tem bastante gente que tem pelo menos algum histórico, né, assim, Sim, de atleta, tá? Mas você gostava de esporte, né? Acho que sim, eu isso é meio gosto de pré-requisito, né? esporte. Ah, sim, gosto de assistir, mas nunca fui um atleta nata, assim. Por exemplo, o meu marido, ele é fisioterapeuta esportivo também, e ele é um fisioterapeuta que entrou na esportiva porque ele era um atleta, se machucou, né, precisou de fisioterapia, e aí gostou da fisioterapia e começou, enfim, ele é o clássico, né, eu não. E aí, enfim, aí, então durante a graduação, quando você terminou a graduação, você meio que já sabia que era isso que você queria, que era Sim, a esporte. graduação inteira, na verdade, eu sempre procurei, né, cursos e jornadas. Na época da graduação, ainda consegui participar, no meu último ano, como organizadora do congresso da SUNAF que teve em Maceió, a pessoa alagoana, né? Uhum. Então, do congresso que teve em Maceió. Então, assim, eu sempre acabei me envolvendo muito com a SUNAF Alagoas, e esse era o meu vínculo com o esporte. E sempre busquei, e a partir daí sempre, né, fiz as especializações e tudo, sempre pensando na esportiva. E aí, agora eu vou te perguntar uma coisa que acho que todo mundo que quer trabalhar com esporte, assim, quer saber, acho que a sua experiência pode ajudar bastante. Aí você decidiu que você queria fazer esporte, mas aí qual foi o seu primeiro, sei lá, sua primeira experiência profissional com isso, assim? E principalmente o que a galera sempre quer saber é como é que você conseguiu? Eu falo muito que, assim, no esporte, a gente precisa ter network, né? Não tem como. Em geral, as pessoas que trabalham com esporte, elas têm que estar incluídas no esporte de alguma forma. Eu sempre falo assim, se você tem uma oportunidade de estagiar, né? Então tem alguns clubes que aceitam estagiários, tem alguns locais, não clubes de futebol, por exemplo, mas alguns locais que aceitam estagiários. E se existe essa possibilidade, isso é uma coisa que você deve entrar, porque isso abre portas, né? Porque não basta você ser bom, né? Você se aprofundar, você estudar, as pessoas precisam te conhecer, né? Então, eu não tive a oportunidade de fazer estágio na faculdade com esporte, tentei. E aí uma das questões que muito perguntam assim em relação à mulher no esporte, né? Que tem todo um tabu. E eu senti isso na pele, de não conseguir alguns estágios por ser mulher. E é engraçado porque, assim, quando eu comecei a procurar as especializações, tinha falando, quando eu li sobre a Santa Casa, além de saber que era uma das melhores especializações em fisioterapia musculoesquelética, eu soube que o fisioterapeuta que na época era o coordenador da fisioterapia da seleção feminina de futebol, eram uns professores da Santa Casa. E aí aquilo me encheu os olhos, eu disse, eu vou fazer Santa Casa porque eu quero conhecer esse cara, né? Quem sabe um dia eu consiga e tal. E então a minha entrada no esporte de alto rendimento também foi atípica, né? Então eu entrei na Santa Casa, comecei a estudar, conheci o Flávio, que é o Flávio Brick. Não sei se você, com certeza muitas pessoas conhecem, porque ele é um fisioterapeuta fantástico.
E sempre tentei dar o máximo de mim e aí comecei a trabalhar com o Flávio, né, na clínica dele. E aí lá na clínica eu já atendia alguns pacientes, né, atletas, porque né, até algumas meninas iam para a clínica para atender e tal, e atletas amadores. E aí surgiu a oportunidade, né, de ir, porque aí também tem toda uma outra história que antes não se iam fisioterapeutas mulheres para a seleção mesmo a feminina. E aí, quando foi em 2016, se eu não me engano, teve uma imposição da FIFA que diz que em jogos oficiais da FIFA tinha que ter pelo menos uma mulher no departamento médico e uma mulher na comissão técnica. E a partir disso começou a abrir um pouco mais de portas, e aí o Flávio perguntou, e aí? Né? Eu sempre perguntava, dizendo, nossa, vários colegas que trabalhavam na clínica, né, iam para a seleção. O meu marido, que trabalhava na clínica, já ia para a seleção. E nunca tinha surgido. Eu dizia, gente, mas não pode, não tem nenhuma mulher aí e tal. E aí, não pode. E aí foi quando surgiu essa imposição. Eu falou, e aí, quer? Aí eu disse, quero, com certeza. E aí foi a primeira vez que eu comecei aí, né? Então, eu comecei com a seleção de base, com a sub-17. E aí comecei a trabalhar com esporte de alto rendimento dessa forma. Então, eu entrei pela seleção, né? Que é o que todo mundo meio que vai de baixo até chegar na seleção, eu fiz o inverso. Mas o esporte feminino, no caso do futebol feminino, era algo que você já queria? Ou não era assim, especificamente o esporte feminino, era o esporte? Não, eu sempre Tinha uma gostei. coisa já com o esporte feminino? Não, eu sempre gostei do esporte como um todo, né? Uhum. Eu sempre adorei futebol, né? Eu assisti, eu sempre gostei demais de futebol. Tentei um estágio na época da graduação no futebol, não consegui. Então, sempre foi um esporte que eu gostei muito, mas não especificamente o feminino, né? Uhum. Mas aí, quando eu comecei a trabalhar com o feminino, meio que virou a minha paixão, né? E aí virou um ponto de estudo, que é uma coisa que eu adoro aprofundar na parte da fisiologia da mulher atleta e tudo mais, o que muda, o que isso muda na reabilitação, o que isso muda na preparação física, né? Então, meio que eu comecei a aprofundar e virou minha paixão. Agora, trabalharia com masculino? Claro que trabalharia, Uhum. mas o feminino é. Ganhou. É. E aí, quanto tempo foi essa experiência na seleção? Então, eu fiquei de 2016 de 2015, na verdade, a 2019, né? Que Uhum. foi quando eu fui para a Copa, da Copa do Mundo, que teve em 2019, eu fui com elas. E aí, em 2020, eu acabei indo para a China, né? Para Uhum. uma experiência num clube de futebol chinês. E aí foi quando eu me afastei mais da seleção. Uhum. E como é que foi essa experiência na China? Isso acho que todo mundo quer saber. Então, a experiência na China foi muito louca, né? Porque a cultura é muito diferente. A forma como eles. A medicina tradicional chinesa é o forte, o conhecimento sobre a fisioterapia é bem limitado, né? Então, assim, a cultura, a forma como eles enxergam o treinamento e a forma como deve acontecer o treinamento é muito diferente. Então, eles acham que o atleta chinês ele tem que trabalhar mais do que qualquer atleta, ele tem que ter horas e horas e horas de treino, entendeu? Então, assim, e aí acaba pecando em termos de controle de carga, o que torna muito difícil o nosso trabalho, né? Então, assim, foi uma experiência que eu acho que me fez crescer muito como pessoa, até como profissional também, para entender até que ponto dá para a gente intervir, até que ponto você tem que ser resiliente e flexível em situações adversas que você não está acostumado. Mas, de certa forma, também foi um pouco frustrante, sabe? Por não conseguir. Eu acho que, assim, a minha frustração em relação à China é de não ter conseguido dar o meu melhor, né? Mas, assim, foi uma experiência incrível. Foi uma experiência que, com certeza, me marcou muito, me mudou bastante. Como que
que o pessoal de lá via o fisioterapeuta brasileiro, assim. E eu estou falando da China, mas acho que eu podia extrapolar essa pergunta até para outros lugares. Você teve na Copa, provavelmente você acompanhou a seleção brasileira em outros países. Sim. Qual que é a reputação assim, do fisioterapeuta esportivo brasileiro lá fora, que você pôde notar em relação a isso? Então, só para você ter uma ideia, quando a gente fala, por exemplo, no futebol chinês, o futebol masculino ele é muito mais evoluído nesse aspecto, né? E se você analisar os clubes de futebol chineses, muitas comissões são estrangeiras e muitos fisioterapeutas são brasileiros, né? Existem muitos fisioterapeutas brasileiros trabalhando na China. Assim como existem muitos fisioterapeutas brasileiros trabalhando em vários locais do mundo, porque uma visão que eu tenho em relação à fisioterapia é que, assim, em cada país ela tem uma característica e tem um ponto forte, né? Então, em alguns países da Europa, por exemplo, o fisioterapeuta tem muito forte a terapia manual, sabe? Então, é um cara que, assim, é muito bom na terapia manual e ponto. Então, eu acho que o fisioterapeuta ele tem uma característica dele ser muito ele é muito adaptado. O fisioterapeuta brasileiro, ele é bom na terapia manual, ele é bom em recursos elétricos, ele é bom em prescrição de exercício, em trabalhar o exercício na reabilitação de lesões. E eu acho que isso acaba sendo um grande diferencial. E eu acho que é por isso que o fisioterapeuta brasileiro está em tantos lugares, né? E é tão procurado assim. Então eu via isso muito claramente, até com as meninas que jogavam fora, jogavam em outros países, e quando chegavam na seleção, meio que a gente tinha que correr, porque, por exemplo, não fazia um preventivo tão legal, na reabilitação, por exemplo, de uma lesão muscular, acabava não usando exercício, sabe? E aí você fica assim, caramba, sabe? Falta aqui, falta aqui. E isso era uma coisa que elas mesmas falavam muito. E, assim, obviamente que existem fisioterapeutas bons e diversificados em vários países, mas eu acho que o fisio brasileiro, ele tem essa característica muito, assim, marcante. Que legal. Lá na China, você conseguiu notar, no time da chinês que você estava, tinha atletas chinesas também, Sim, a maioria delas, só a tinham maioria. duas estrangeiras, né? E aí, até por conta, né, da sua especialidade no esporte feminino, você conseguiu notar alguma diferença fisiológica que relevante, que sei lá, fizesse uma diferença dentro de um tratamento entre as atletas chinesas, por serem, né, de uma etnia diferente, Uhum. tinha brasileiras também, né? Tinha, tinha. Na verdade, em termos fisiológicos, não. Mas em termos de cultura, sim. Então, por Uhum. exemplo, a medicina tradicional chinesa, ela tem uma característica que ela tem muito aquele da energia, o yin, o yang, né? E tudo isso influenciando. Então, por exemplo, uma característica marcante demais é que, assim, no período menstrual da mulher, lá na China, eles têm como assim, a mulher ela não pode ter contato, não deve ter contato com coisas frias, com coisas geladas, porque segundo eles isso piora, por exemplo, cólica e etc. E é ruim para a energia da mulher. Então, por exemplo, no período menstrual, as atletas elas só tomam água quente, sabe assim, esquentar a água para o chá e tomar água pura quente. É água que elas tomam. Pode estar o calor infinito lá fora, elas tomam água quente. Elas não aplicam gelo, entendeu? Então, assim, tá no treino, torceu o pé, tá menstruada, não vai botar gelo, Não põe. entendeu? Não pode botar gelo, não pode fazer recurso, nada que é gelado. Isso é da cultura delas. E na crença delas, isso piora a dor, a cólica, etc. Então, por exemplo, recovery, fazer a crioimersão, menstruada não faz. Né? Então, assim, tem todos esses aspectos. E aí eles tinham uma característica muito assim, no primeiro dia da menstruação, né, principalmente, quando a mulher estava com muita cólica, etc., eles deixavam elas fora do treino. Então, pelo menos lá no clube que eu estava, eles evitavam muito dar remédios. Era medicina tradicional chinesa pura, né? Homeopatia, a parte, né, de remédios com fitoterapia, né?
E a parte de acupuntura, etc. Então, assim, remédio mesmo é o último caso, é uma infecção, uma coisa assim, que dá um antibiótico, uma coisa assim. Mas, assim, no dia a dia, não. Então, por exemplo, o remédio para cólica, analgésico, não tem. Não fazem isso. Então, o que eles fazem? Eles tiram ela de treino no primeiro dia e pronto. Então, isso é uma coisa muito diferente. Mas em termos de fisiologia mesmo, não. É Uhum. assim, pela etnia e etc. O que tem muito é a cabeça, é o psicológico, né? Assim, Uhum. a cultura deles tem isso que o chinês ele tem que treinar. Então, eu vi atletas treinando com lesões que eu nunca vi treinando em lugar nenhum. Entendeu? Elas iam machucadas, porque o seu técnico dizia vai e elas iam. Entendeu? Tinham que ir. E isso é uma coisa ruim também, né? Porque aí você não consegue recuperar tão bem assim. Então, eu tive atleta de lesão de ligamento colateral medial que lesionou hoje e amanhã estava jogando, morrendo de dor. Aí elas fazem bandagem que deixa o joelho todo travado, elas mesmas fazem, trava o joelho ali reto e vai. Mas, então, assim, esse perfil acabou sendo diferente, mas em termos de fisiologia, não. Eu acho que o Thiago travou, gente. Travou para vocês? Foi, voltou. Tô aqui. Tinha dado uma travadinha. Ah, não, eu fiquei curioso. Na equipe de fisioterapia, ou na equipe da comissão técnica de saúde ali do time da China, tinha outros profissionais de outros países? Não, eu era a única estrangeira do grupo. E tinha, tinha outra fisioterapeuta ou outro fisioterapeuta? Não, eu Ah, não, era era só sozinha. você. Era eu e a Ah, médica, que era chinesa também, né? não, mas é isso que eu fiquei curioso, assim, de como seria a sua relação, mas talvez com a médica isso tenha acontecido. Em relação a isso, de entender esse lado cultural, isso dá para fazer, isso não dá, isso as atletas não querem, isso não pode. Então, assim, a relação foi muito tranquila, sabe? Tanto com a médica quanto com as atletas. Elas tinham isso, né? De, não, cara, não pode gelo porque tô menstruada. Mas, assim, nada, não faz isso, não faz aquilo. Quando eu cheguei, eu fui muito bem recebida, né? E a médica, ela tinha muito assim, tipo, o que eu falava, que era até uma relação meio inversa do que a gente acaba vivendo aqui por exemplo, a médica lá, ela não era uma especialista, por exemplo, ela não era um ortopedista, sabe? Não era uma médica especialista em esporte, Uhum, como a gente vê os nossos médicos aqui. Então, assim, em muitas situações, eu acabava tendo que assumir, sabe? Ela chegava, pegava o exame e dizia: o que, é que você acha que tem aqui, tá? E aí eu tinha, não, isso aqui tem uma lesão, aqui, assim, assim, sabe? Então, assim, a atleta machucada, cara, vem aqui, tipo, eu dizia: não, você é a médica, você que tem que. O diagnóstico é seu, né? Eu até brincava. Então, assim, ela era. Se eu falasse, eu acho que não deve fazer assim, era uma coisa que era muito respeitada dentro do departamento, né? uhum, Não com a comissão, porque o treinador, ele tinha uma coisa assim, tipo, ele que dava a palavra, então não tem essa de assim, a comissão aqui no Brasil funciona da seguinte forma, o atleta está machucado, a comissão diz, dá ou não dá, esse atleta aqui não dá, a comissão pode até escolher colocar o atleta, se o atleta quiser e tudo mais, mas a gente diz, é assim, assim, e em geral somos ouvidos, né? uhum. Lá não. Lá a última palavra era do treinador. Então, se ele dissesse vai, não importa se para mim, se para a médica, não deveria ir, né? Tanto é, teve Uhum. um caso engraçado que, por exemplo, teve um atleta que foi evoluindo mal com uma lesão de menisco, por exemplo, e eu falei, na minha concepção, o que a gente tinha de conservador para fazer era isso, não deu certo, vamos para a cirurgia. E aí ela falou assim, não, mas o treinador disse que não é cirúrgico. Sim, ué, mas não O é, treinador. não é ele que tem que dizer se é cirúrgico ou não, é você que é médica, né? Então, assim,
estamos aqui, estamos discutindo, não tem como não ser cirúrgico, né? Entendendo? Assim, então, tinha muito isso, e lá eles têm essa cultura de... como assim, a hierarquia, né? Ele era o chefe, então todo mundo tem que baixar a cabeça e a última palavra sempre é a dele, né? Então isso acaba sendo uma forma muito diferente da forma que a gente lida aqui no Brasil, onde todo mundo conversa e emite opiniões, né? E tal. E somos ouvidos, né? Então isso é um ponto diferente. E aí, de novo, foi o que eu falei que acabou exigindo, me ajudando a trabalhar muito a flexibilidade de entender que algumas coisas davam, outras coisas não davam, entendeu? Então, eu acho que ela deve sair. E ele botava, então você faz o quê? Nada, né? Você tem que aceitar e tentar fazer o que dá. Então, era mais, mas assim, com as atletas e com a médica, era muito tranquila a relação. Essa experiência durou quanto tempo? Na verdade, eu passei o ano de 2020 todo lá. Certo. E aí Aí teve um probleminha, né, que afetou algumas pessoas, chamado pandemia. Exato. Eu voltei para as férias, né? E aí o Brasil estava no pico daqueles, né, de casos, de morte e tudo. E aí começou a aumentar também no mundo inteiro. E aí a China fechou e ninguém podia viajar, né? E aí a gente não pôde voltar. E aí chegou um momento em que a gente achou melhor, já está no meio do ano, não tem previsão para voltar, então vamos quebrar contrato e ficar por aqui mesmo, porque Você falou lá atrás, você falou sobre o preconceito, né, da mulher como, né, no esporte de uma forma geral, dentro da comissão técnica e médica. Eu acho que muita gente, aliás, eu já ouvi muitos alunos falando, mulheres falando, eu queria ir para a área do esporte, mas eu sou mulher, eu sei que vai ser mais difícil e tal. E a gente sabe que de fato isso existe. Mas dentro do esporte feminino, você sentiu isso também, mesmo de atletas mulheres? Ou você achou que no esporte feminino isso esse preconceito é menor? Não, na verdade, o que acontece é assim, por muito tempo, realmente o espaço ele era fechado para a mulher no esporte, né? Sempre foi muito mais difícil para a mulher entrar no esporte, inclusive no feminino. Não pelas atletas, mas assim, o sistema, né? Então, assim, você vê, as pessoas elas acham que é inviável. Muita gente aí, vamos falar do futebol, né? Que é a minha realidade e que é um dos esportes mais praticados no Brasil, porque a gente sabe que é um ambiente muito machista, né? Então, assim, as pessoas não concebem uma mulher atendendo, trabalhando no futebol masculino, né? Tipo, como assim a fisioterapia, né? A fisioterapeuta vai ser mulher, os atletas, eles no vestiário, eles, né, ficam sem roupa, como é que vai entrar, né? Mas ninguém vê problema, por exemplo, em homens, né, fisioterapeutas, médicos e tudo ser masculino no futebol feminino, que sempre foi, né? Assim como os homens, as atletas no vestiário, elas trocam de roupa, elas ficam nuas e tudo mais. E eu sempre brinco, né, quando questionam isso, eu digo assim, eu nunca atendi nenhum atleta nu, nem mulher. Né? Então, assim, eu sempre espero elas se trocarem para poder fazer botinha, para poder fazer o que precisa fazer. Assim como o resto da comissão, né? Então, todo mundo sai, elas se trocam e depois todo mundo entra. Isso aconteceria também no futebol masculino, né? Então, assim, se não há problema de um homem atender um atleta feminino, por que haveria um problema de uma mulher atender um atleta masculino? Né? Isso, mas a cultura, né, ainda tem muito isso. E isso também existia no feminino, né? E às vezes até assim, eu lembro que a primeira vez que eu fui para uma convocação, e eu fui na convocação da Sub-17, as meninas adoraram. Porque assim, eram meninas super novas. Tinha uma menina que a primeira menstruação acontecia lá. E aí tinha uma comissão só de homem, né? Então, assim, às vezes elas até ficavam acanhadas. E aí, quando eu fui a primeira vez, nossa, que legal, não sei o quê. E às vezes até assim,
eu menstruei, você me dá um remédio para cólica? Tipo, ao invés de perguntar para o médico, por exemplo, que era um homem, sabe? Porque existe ainda um tabu muito grande em torno da menstruação e tudo mais, e tem vergonha, principalmente meninas mais jovens e tal. Então, assim, nunca tive nenhum problema em relação a atletas. Também nunca tive nenhum problema, graças a Deus, no meu dia a dia e nas minhas experiências em relação a comissões, né? Dizer assim, não ouvi o que eu falo. A minha dificuldade foi conseguir ingressar. Só que hoje eu vejo que isso está mudando, né? Eu acho que essa realidade ela vem mudando. A gente costumava ouvir até de professores na graduação, dizendo assim, tipo, não, esporte, você gosta de esporte, mas não, vocês não vão conseguir trabalhar, né? Eu, na graduação, o meu estágio, eu tentei um estágio no futebol, já, não, mas futebol masculino, você é mulher, não dá, né? Por um professor. Então, isso existia e ainda existe, mas eu acho que cada dia que passa isso vem mudando, né? Mais mulheres estão entrando em vários esportes e não só no esporte feminino, né? E não só no futebol. E isso está começando a mostrar para as próprias alunas, né? Que é possível e eu acho que assim a gente tem um papel muito grande nisso, né? Eu faço parte da SONAF. Atualmente eu sou membro, né, da diretoria desse biênio, né, 2022-2023, e na SONAF a gente tem um grupo de mulheres, né, tem um grupo de WhatsApp só de mulheres que são as sonafianas, e que todo dia a gente está pensando no que fazer para melhorar, né, então a gente entrou com uma carta que chama Carta de Fortaleza, entrou em assembleia no congresso, no penúltimo congresso da SONAF, para ser votado, onde fala que em todas as comissões, em todos os congressos da SONAF, em todas as diretorias devem ter pelo menos 30% de mulheres, né? Os eventos que a SONAF apoia hoje, a gente tem como critério isso, que tenha mulheres, né? Pelo menos 30%, uma porcentagem mínima. Então, assim, a cada dia a gente procura melhorar e falar sobre isso. A gente tem um Instagram que a gente fala sobre mulheres no esporte. Então, para justamente abrir isso. Então, eu vejo, né, do tempo que eu me formei até hoje, uma evolução muito grande, né? E o futebol feminino tem evoluído muito, muito nisso. Aí muitas mulheres acabaram entrando por causa disso no futebol. Então, eu acho que é uma realidade que vem mudando, que ainda não está igual, né, como a gente queria, ainda não é igual para uma menina que quer, que sonha em trabalhar com futebol, com o esporte como um todo, entrar na fisioterapia esportiva, por exemplo, mas também não está como antes. Então, eu sempre falo para todas, né, se é o que você quer, não aceite não, só vai porque, né, vai acontecer, vão surgir oportunidades, cada dia mais. Eu acho ótimo você falar isso, porque é o histórico que a gente vê, né? Eu, por dar aula de ortopedia, de desportivo, eu vejo que, na maioria das vezes, quem gosta, quem vem para essa área geralmente é mais homens, enfim. Mas acho que é um reflexo da sociedade que está mudando também em relação a isso, então... Não, e é uma coisa engraçada, porque, por exemplo, aqui em várias faculdades que eu já tive a oportunidade de estar, e muitas ligas acabam chamando, né, para dar uma palestra e tal. E é incrível, a maioria das ligas que eu conheço, 80% das pessoas, dos membros da liga, são mulheres, né? São meninas. Então, várias. E aí, a gente, é uma discussão que a gente leva para dentro da SONAF, né? Na graduação, existem muitas mulheres que têm vontade, né? Que gostam. E nas ligas, você olha as ligas, tem pelo menos 50%, né? Você entra nas redes sociais da SONAF, em termos de seguidores, tem mais mulheres do que homens seguindo a SONAF, entendeu? Legal. E aí a gente fala assim, por que isso não se reflete na prática? O que está acontecendo para que, por exemplo, em termos de associados, não tenham tantas mulheres assim, né? Em termos de pessoas que trabalham com fisioterapia esportiva, por que não tem tantas mulheres, se tantos têm interesse, né? Não é falta de material humano, né? Não é. Só que muita gente desiste no meio do caminho justamente por ver essa dificuldade, né?
Na época da Copa, eu recebi... Nossa, teve um jogo que eu entrei em campo, eu acho que foi o último jogo da gente, que a Cris se machucou, e eu entrei e apareceu, né? O jogo foi televisionado, né? Na Globo e tal. Você não tem noção da quantidade de mensagens que eu recebi no Instagram, assim, meu Deus, eu não acredito uma mulher, tipo, eu sempre quis fisioterapia esportiva, mas todo mundo dizia que não dava por eu ser mulher e agora eu quero, sabe assim, muita menina na graduação dizendo que sempre quis, mas que já tinha desistido ou que já tinha ouvido falar que não era para mulher e que tinha, né, visto e se inspirado e decidido voltar. Então, eu acho que a gente vê, né, é o que a gente fala da representatividade, né? É muito importante a gente ter pessoas lá na frente. Então, por isso que a gente fala, né, na importância de ter uma porcentagem mínima, já que a gente não tem isso de forma natural, né, em eventos. Porque, poxa, você vai num evento de fisioterapia esportiva, se você só vê um homem palestrando, você acha que ali não é o seu lugar, né? Por mais que você goste daquilo, né? Então, assim, se você só vê homem atendendo, e aí as pessoas já vêm te dizer que, não é o seu lugar ali. Então, isso vai desanimando, né? Então, quanto mais representatividade na área, e é isso que a gente briga muito na Sonaf, eu acho que mais esses aspectos vão mudar, né? Sem dúvida. Já tem mudado, né? Sim. Eu queria... Tem uma outra coisa, Catarina, que também eu queria falar. As pessoas, às vezes, sempre desassociam muito a área acadêmica e a área profissional. Assim. E você é um ótimo exemplo de que dá para fazer as duas coisas. Como que foi essa escolha para mesmo estando dentro da experiência profissional ali, fazer um mestrado, fazer doutorado? Como é que foi isso? Porque as pessoas acham que tem que ser uma escolha, né? Tem que ser Um ou outro, né? um ou outro, exato. Então, é engraçado. Quando eu saí de Alagoas, né? Quando eu e meu marido, né? Os dois saímos juntos. E é engraçado, eu brinco que nós dois a gente seguiu a mesma linha, né? Eu brinco que um currículo de um é basicamente um copia-cola do currículo do outro, né? O que a gente sempre fez. Mesma especialização, mesmo mestrado, mesmo doutorado, trabalhava no mesmo lugar, enfim. E a gente sempre saiu de Alagoas falando assim, não, a gente vai para Santa Casa, a gente vai fazer especialização, depois a gente vai fazer mestrado, depois a gente vai fazer doutorado, e vamos trabalhar no esporte. E meio que assim, isso já estava meio que programado desde a graduação. Eu acho que porque na graduação eu tive alguns professores que enfatizaram muito a importância desse conhecimento acadêmico, né? Desse conhecimento científico, de embasar as nossas intervenções em ciência, né? Então, isso sempre foi uma coisa que eu gostei muito, e aí na Santa Casa isso também era muito enfatizado, então a gente tinha que apresentar artigo, a gente tinha que discutir, a gente tinha que fazer seminários, e o nosso seminário tinha que ser embasado, e então isso sempre acabou levantando esse lado, né, de que eu acreditava que para eu ser um melhor profissional, eu precisava desse critério, né? E também por um ponto de que eu sempre gostei muito da parte acadêmica, né? Então, na graduação, eu fui monitora, né? Fui monitora de anatomia, então eu sempre gostei dessa parte de ensinar. Então, isso era uma coisa e eu achava que pelo menos um mestrado era essencial para que eu fosse um bom professor, né? Que era uma coisa que eu queria. Então, quando eu terminei a Santa Casa, eu já terminei a Santa Casa no mestrado, né? Então, eu já saí quando a gente estava finalizando a Santa Casa, a gente saiu procurando as oportunidades de mestrado, e aí foi quando a gente soube da Unicid e tal, e foi engraçado porque, né, a gente sempre gostou de esporte, então a gente queria fazer um mestrado e doutorado na área esportiva, e eu não consegui fazer isso, né? Então, se você olhar a minha linha de pesquisa no mestrado e no doutorado, não tem nada a ver com esporte, eu pesquiso em dor crônica, não tem nada a ver. O doutorado foi em fibromialgia, que é uma coisa que todo mundo corre, né? E não quer atender. Então, e no começo eu dizia, ai, que droga.
não vou conseguir fazer no esporte, que é o que eu queria. E aí eu tinha um professor que ele falava assim, ó, não tente fazer o trabalho da sua vida no mestrado e no doutorado, porque esse não é o momento. Você use o mestrado e o doutorado para você aprender, né? E deixe para fazer as pesquisas dos seus sonhos quando você for pesquisador, quando você começar a pesquisar. Então, eu segui isso e eu acho que, assim, foi a melhor coisa que eu fiz, porque estudar a dor crônica, entender esses aspectos da dor crônica, eu acho que me fez uma fisioterapeuta clínica muito melhor, né? Então, assim, então eu sempre quis isso, mas eu nunca quis deixar de atender, porque eu sempre gostei muito de atender. Então, na minha concepção, a pesquisa, ela tá aí para responder as nossas dúvidas do dia a dia, né? Então, por exemplo, a gente tá aqui, se eu fizer assim, será que é melhor do que assado, por exemplo? Se eu fizer dessa forma, é melhor do que da outra? Quem vai responder isso é a pesquisa, né? Então, para mim, isso sempre foi um ponto. Então, se eu quero responder as minhas dúvidas, eu tenho que ter um conhecimento básico para que eu consiga responder as minhas dúvidas, né? Então, eu sempre fui a partir desse princípio. E sempre eu acabei, por causa disso, por eu gostar muito dessa área clínica, de atender e tudo mais, eu parti muito para pesquisa clínica. Então, eu sempre, né, no meu TCC, eu fiz um ensaio controlado aleatorizado, que foi uma loucura, né? Hoje eu olho para trás e digo, gente, maluca. E aí, no mestrado, eu fiz outro, e no doutorado, eu fiz outro, né? Então, às vezes as pessoas falam assim, é porque às vezes isso acontece muito, né? Existe uma briga que não deveria existir, né? De clínico e acadêmico. Ah, fulano é muito clínico, fulano é muito acadêmico, e como se a gente não pudesse ser os dois. E já falaram isso de mim, né? Ah, não, a Caterina é muito acadêmica. Eu digo, gente, eu nunca deixei de... No dia que eu me formei, até hoje, eu nunca deixei de atender um dia sequer. Inclusive, os meus pacientes das minhas pesquisas, quem atendia era eu. Eu passava o dia inteiro naquela Unicid atendendo os pacientes. O meu estudo de mestrado foram 148 pacientes com dor lombar que eu atendia, né? Eu, meu marido, que também fazia parte do estudo. Então, assim, no doutorado, 98 pacientes de fibromialgia, eu atendendo, entendeu? Então, assim, eu nunca deixei de atender, justamente porque eu acho que as perguntas de um pesquisador que tem uma base clínica, e aí, obviamente, que esse é o meu viés, né? Por eu ser, eu acho que elas acabam sendo mais interessantes às vezes, né? A gente tá ali atendendo, a dúvida surge e você mais real, né? Mais mais aplicável, da né? prática, né? Então, assim, é uma dúvida que surge e que vai surgir para outros, né? E então, assim, eu acho que as perguntas elas acabam sendo melhores, e eu acho que o pesquisador que tem essa parte clínica, ele tem isso, e o fisioterapeuta que tem essa parte acadêmica, ele, ele acaba sabendo separar melhor o joio do trigo, sabe? E não acreditando em tudo que as pessoas falam, porque eu acho que na fisioterapia a gente acaba sendo muito apaixonado. Tudo que falam, a gente faz um curso, a gente se apaixona, a gente acha que aquilo dali vai resolver tudo, e às vezes não tem base, né? Não tem nem plausibilidade biológica, quem dirá eficácia, né? Comprovado. Então, eu acho que a gente é muito fácil de enganar se a gente não tem uma base científica. Né? Então, isso para mim é essencial e é uma coisa que eu nunca quero perder. Então, estou sempre ali no meio. Aí o pessoal disse que quem faz os dois não faz nada bem feito, mas eu acho que a gente consegue sim fazer bem feito se você se dedicar, né? Obviamente é mais difícil, você perde mais noite de sono, mas. Mas uma coisa ajuda na outra, né? Eu acho que Com certeza. é um complemento. Caterine, antes da gente terminar, me conta da sua experiência de agora, onde você está agora. Então, agora atualmente eu tô no Santos, né, no Clube de Futebol Feminino do Santos. Comecei a trabalhar recentemente aqui. É a minha volta para o futebol desde que eu voltei para a China e está sendo uma experiência fantástica, né, porque é um grande clube e é um clube com uma história do futebol feminino fantástica. Então, quando não tinha nada de futebol feminino, já tinha o Santos ali, né? Não só ele, mas ele já estava ali, né? Trabalhando futebol feminino. Então, para mim é um prazer absurdo estar aqui e tentar trazer um pouquinho dessa minha realidade, da pesquisa, de talvez conseguir. Eu ainda não consegui
pesquisar no esporte, né? Ainda estou aí na minha linha de dor crônica, e um sonho é entrar com uma linha desportiva, né? E quem sabe aqui não vai ser um local que eu possa começar de alguma forma, né? Caterine, muitíssimo obrigado. A gente precisa parar porque o pessoal vai me matar aqui, mas dá pra gente ficar falando aqui durante muito tempo. Bom, antes de te agradecer, eu só queria lembrar para o pessoal que está aqui. Bom, primeiro, obrigado pela participação de todo mundo também que está aqui. A gente está falando muito de esporte, né? A Catarina está falando de pesquisar no esporte. A gente tem, né? Inclusive, esse webinar é um oferecimento da pós-graduação em Ciências do Esporte aqui na universidade, na Unisa. Daqui a pouco ela já está com inscrições abertas para a turma, então é uma pós bem legal. Tem ela no sistema de EAD também. Então, bom, para quem tiver dúvida, me manda. Acho que tem bastante coisa acontecendo novo e legal sobre isso também. Bom, Caterine, muitíssimo obrigado. Quem sabe a gente consegue pesquisar em algum momento sobre esporte junto. Pois é, com certeza, é só chamar. Tomara que no futuro próximo a gente consiga marcar uma outra conversa dessa, um outro bate-papo, para você contar dessa nova experiência sua que está começando agora também. E é isso. Obrigadíssimo. Imagina, Tiago, eu que agradeço. Obrigada a todos que estão aqui com a gente, né? Eu vi que alguns comentaram alguma coisa, uma pessoa perguntou sobre a minha experiência internacional, né? A gente já tinha falado sobre isso, sobre a China. E só um comentário que eu achei muito legal é que a Beatriz falou que é muito acolhedor ter uma imagem feminina quando se está passando pela primeira menstruação, porque é uma mudança muito importante, né? Isso é, com certeza, é uma realidade, né? Quem é mulher sabe como a gente tem dúvidas, né? Como a gente fica quando a gente menstrua a primeira vez e ter uma figura que a gente possa, né, estar perto e tirar essas dúvidas é muito importante. Eu acho que o departamento médico é muito importante nesse sentido. E por isso que eu defendo, obviamente que eu não defendo que não devam existir homens, né, na comissão e no departamento médico, jamais, mas que também tenham mulheres, né, para que consigam, elas vão entender o que as atletas estão passando e conseguir talvez conversar melhor sobre isso de forma mais aberta, né? E que aos homens que trabalham com esporte feminino, é uma coisa que eu falo muito nas minhas aulas de mulher atleta, é que a gente tem que voltar lá e entender que a mulher atleta não é um homem de saia, né? Que tem várias particularidades e que a gente precisa tomar conhecimento e a menstruação é uma delas. E a gente tem que ter vergonha de falar sobre isso, né? Então, isso é um ponto muito legal. Acho que a briga não né, em questão de homem ou mulher, a briga é para que seja por mérito, né, e não por Que qualquer gênero, um né? possa, né? Que Exato. ninguém seja impedido de entrar só pelo gênero ou pela etnia, ou seja lá o que for, né? Que na verdade a competência seja o ponto principal em qualquer coisa, né? Não só no esporte, Sim, mas em qualquer área da nossa vida. sem dúvida. E é isso, eu agradeço, estou à tua disposição para qualquer coisa que vocês precisarem. E nas redes sociais, se quiserem entrar em contato, tirar alguma dúvida, estou Você sempre quer por lá. passar, Caterine, seu Instagram, seu e-mail? Acho que é legal para o pessoal. Acho que tem bastante Ah, gente que tem dúvida em relação a isso. deixa eu colocar aqui no chat, porque meu nome é complexo, né? Vocês viram. Então, o meu Instagram é esse, Caterine Ferro. Gostaria de convidar todos para seguir a página que é. Ai, foi errado, gente. De Esportes Women. É a página que nós, né, as sonafianas, temos no Instagram, que a gente fala sobre a mulher atleta e a mulher no esporte em todas as áreas, né? E é isso. Qualquer coisa é só entrar em contato com a gente e a gente vai respondendo. Tá certo. Obrigado, Caterine. Obrigado, pessoal. Bom, espero que a gente se encontre num webinar próximo, ou na pós de Ciência do Esporte,
algum trabalho. Com certeza. E é isso. Um abraço. Pessoal, boa noite. Boa noite.